Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal AmuInvest. MANA11, o Mana 11, vale a pena? Venha saber. Então pessoal, este é um fundo imobiliário de papel, ele é um fundo imobiliário de hedge fund, é aquele fundo que tem um mandato amplo, que pode investir em diversas classes distintas. Na data em que eu gravo o vídeo, esse fundo está sendo negociado a R$ 8,10. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses, 15,61%. Mas atenção, o fundo entregou todo esse dividendo a essa faixa de R$ 8,10. Para quem tem um fundo na base de R$10, não dá todo esse dividendo aí. O fundo atualmente está sendo negociado a um PVP de 0,87. Isso indica 13% de desconto. E se considerar que é um fundo de base 100, o desconto aumenta para mais de 19%. É um fundo que negocia com uma boa liquidez, com liquidez alta, uma média de 1.500.000 por dia, e ele vende uma variação negativa de menos 1%, menos 0,98% nos últimos 12 meses. No quesito de cotação, o que a gente observa? O fundo lá no seu início, ele tinha baixa liquidez, ele já nasceu na base de R$10, e conseguiu ficar próximo de R$10 até mais ou menos ali o final de 2023. Durante o ano de 2023, para virar 2024, os fundos de papel começaram a sofrer, com esse fundo não foi diferente. Ele caiu para algo na casa de 9,20, 9,30. Durante o finalzinho ali, meados de 2024, onde esboçou uma recuperação ali próximo dos R$10, mas como todo o mercado ele voltou a cair, vindo ali a R$9, que era mais ou menos uma normalidade, e no final do ano, os fundos como um todo caíram muito. Então esse fundo chegou ali próximo de R$7. E aí nos últimos pregões, tanto do final do ano de 2024, por conta agora do início do ano de 2025, ele esboçou uma boa recuperação como todo o mercado. Então ele sai de quase R$7 e agora ele está nesses patamares ali próximos a R$8. Continuando aqui no site, a gente vê algumas informações a respeito do fundo, tais quais o nome, CNPJ, é um fundo para investidor em geral, ele é de títulos e valores imobiliários, é um fundo de segmento outros, prazo indeterminado e gestão ativa. Sobre taxas, nós vamos deixar para ver as taxas lá dentro do relatório gerencial e não há que se falar de vacância para um fundo desse de papel. É um fundo que conta atualmente com mais de 16 mil cotistas, mais de 37 milhões de cotas. Ele vale atualmente 9,23, mas aquilo que eu falei para vocês. Esse valor, uma boa parte dele é em razão da marcação a mercado. E é um fundo também que vale atualmente 346 milhões e o último dividendo entregue e anunciado pelo fundo foi ali de 11 centavos. Continuando aqui no relatório aqui no site, a gente vê sobre o dividend yield médio do fundo. É um fundo que desde que veio a mercado vem entregando um ótimo dividendo. Nunca bateu ali nem sequer no 0,9 de dividend yield. Sempre acima de 1%, beliscando 1,2%. E atualmente, como o dividendo até deu uma crescidinha e a cotação caiu, o dividend yield disparou. Os últimos dividendos ali vieram numa crescente para 1,17, 1,30 e 1,40. Isso considerando a cotação atual. Se for considerar quando ele estava a R$7, o dividend yield ainda seria maior ainda. Nominalmente dizendo, é um fundo que segue mais ou menos estabilizado, entregando dividendos ali entre 10, 11 e 12 centavos. Então, os últimos dividendos atuais ali eram de 10, ele entregou algumas vezes 11 e chegou a beliscar até os 12 centavos de dividendos. Segundo a Guidance, a gestão estima que eles vão entregar entre 10 e 12 centavos. Continuando aqui, a gente vê os dividendos entregues. Então, no dia 30 de dezembro, o fundo anunciou e eles vão pagar no dia 22 de janeiro esses 11 centavos anunciados. Esse vídeo é gravado com 2 semanas de antecedência. Então, quando ele for ao ar, já vai estar próximo do anúncio aqui do pagamento dos dividendos. E aí, no final do mês agora de janeiro, ele anuncia novamente para pagar lá em fevereiro. Aguardemos o próximo anúncio, mas, pelo que a gente vê do relatório, deve se manter de no mínimo 10 centavos, manter o 11 ou até aumentar para 12. Eu acredito na manutenção desses 11 ou até mesmo queda para 10 centavos. Aguardemos aí para ver. Mais abaixo a gente vê sobre a rentabilidade do fundo, e aqui a gente observa que o fundo vinha com uma boa rentabilidade, mas ele está sofrendo atualmente com as quedas que o fundo vem tendo, né? Então, atualmente, o fundo vem com 9,61% de rentabilidade. O que isso significa? Como o fundo está negativo, significa que ele entregou tanto dividendo que superou as quedas e veio trazer o fundo para ficar no positivo.
Ele está com 9% e quase 10% de rentabilidade, o CDI do período é 32%, o IPCA 10%, o IFIX 11% e o IDIV, que é o índice de dividendos das ações, vem ali com 30% de rentabilidade. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago para vocês formas de apoio financeiro ao canal. Se você gosta do nosso trabalho e quiser nos ajudar, considere fazer uma doação para o nosso Pix, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação é muito bem-vinda. Outra forma de apoio financeiro, torne-se membro aí do nosso canal. A partir de 10 centavos por dia, R$ 2,99 por mês, é um valor barato, irrisório, acessível, mas para o canal faz muita diferença. Então, além de você nos ajudar imensamente, você ainda vai ter acesso antecipado a vídeos. Lembrando que os vídeos aqui são gravados com 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede o vídeo, além de vários outros benefícios. Nós contamos ainda com a nossa planilha de controle financeiro. É uma ótima planilha com muitas funcionalidades, barato, acessível. E o principal, compre a planilha, porque é uma forma de você apoiar o canal. Então, desde já, muito obrigado a todos vocês aí que nos apoiam. Por fim, nós contamos com e-books de introdução aos fundos imobiliários, introdução aos FIAGROS. São e-books de ótima qualidade, baratos, acessíveis. Adquira os nossos e-books, porque além de ser um ótimo produto, é uma forma de vocês nos apoiarem financeiramente. Desde já, muito obrigado. Esse vídeo aqui foi uma sugestão do Carlos Coelho. Ele é um inscrito antigo aí. E ele falou pra gente fazer um vídeo aqui sobre Humana. Tá aqui a sua sugestão de vídeo. E se você estiver precisando de uma ajuda, para uma consultoria, uma mentoria, uma estruturação de carteiras, manda mensagem no nosso e-mail, no nosso Instagram. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Lembrando que nós não fazemos indicação de ativos, apenas mostramos o racional por trás das nossas escolhas. Aqui nós chegamos ao relatório gerencial, o relatório mais recente entregue pelo fundo. A gestão vem trazer bastante informações aqui, né? São 26 páginas, mas eles trouxeram informações até em demasia. Já eu explico melhor sobre isso. É um fundo que já teve 5 emissões de captação. A taxa cobrada pelo fundo é de 1%. Eles cobram 20% de performance se bater o IPCA mais o IMAB. Continuando aqui no relatório, a gente já entra aqui em alguns destaques que eles trazem. Na época do fechamento do relatório, o fundo estava a R$ 8,44. A gente viu que ele chegou próximo de R$ 7,00 e atualmente está beliscando ali os 8, então está até abaixo um pouco aqui das informações atuais. Continuando aqui, a gente entra na parte de mais algumas informações de destaque, os 11 centavos. O que é que isso equivale, né? Lógico que a cotação atual do fundo, né, na data do fechamento do relatório, ele fala sobre os deságios como sendo uma oportunidade para o fundo. A guidance, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente aí, fala que o fundo teve um resultado interessante frente ao IFIX. E aqui ele entra sobre algumas informações seguintes. Se vocês quiserem entrar em contato com a gestão, vocês podem entrar em contato por diversos caminhos. Inclusive, atualmente, conseguem entrar até pelo WhatsApp também. Basta escanear isso aqui, ó, entrar em contato, vocês têm acesso aí ao Instagram, ao WhatsApp, a comunidade deles, né? E aqui a gente chega na parte de comentário de gestor. Eles trazem muito mais que outros fundos, trazem umas 4 páginas de informação, explicam um pouco sobre a questão macro. Toda essa parte eu vou pular, mas eu sugiro que se você gostou do fundo, se ele for do seu interesse, você pare nessas páginas aí e dê uma olhada com atenção. Aqui o que ele traz, né? É o dividendo entregue de 11 centavos e mais abaixo ele fala sobre a guidance, que eles estimam, né, esperam entregar entre 10 e 12 centavos e acham que vão conseguir manter isso aí até o final do ano de 2025. Aqui ele continua falando sobre essa parte macro e tal e outras informações, né? E aqui ele mostra sobre o resultado operacional do fundo. Aqui para mim, quando eu estava fazendo a leitura do relatório, não ficou para mim muito claro isso aqui, ó. Note o seguinte, o fundo tinha quase 20 milhões de cotas e depois saltou para as atuais 37 milhões de cotas. Tudo bem até aí? Tudo bem. E aqui, o que não fica muito claro, eles fazem igual lá no R11. Como assim, Amu? Vamos olhar um pouquinho para cima aqui, ó. O fundo teve um resultado de 2 milhões e 400, tira as taxas aqui, ó, despesas de 200 mil, então ele teve um resultado de 2 milhões e 200. E aí aqui, ó, ele entregou 10 centavos. Só que eu não sei o que 10 centavos representa. Porque no outro mês ele teve um resultado líquido de 2,100 e entregou 10. Depois ele teve um resultado de 3 milhões e 200 e só entregou 9. Então não fica muito claro, sabe? Eu acho que eu gostaria que a gestão fosse mais clara o quanto que ele teve de excedente ou de falta, sabe? Porque aqui, tudo isso aqui ainda era a mesma base de cotas. Como que um mês que ele teve um resultado líquido muito maior, ele entregou menos? Sabe? Isso aqui deveria ficar um pouco mais claro. Novamente aqui, ó. 3 milhões e meio entregou 10. 3 milhões e 400 entregou 9. 3 milhões e 800 entregou 10. 4 e 300 entregou 11. Mas não necessariamente significa que isso aqui seja
Então, para mim, falta um pouquinho de transparência, no sentido de dizer, né, o que é que o fundo tem de reservas acumuladas ou não. Isso não fica claro no relatório. Eu sinto falta também de um acumulado do semestre, do ano, dos últimos 12 meses, que aí fica mais fácil para a gente calcular, porque como tem essas oscilações de resultado aqui, ó, e tem essas oscilações de despesa, para a gente ter uma média do que as despesas impactam no fundo, né? Para a gente saber quando bate performance ou não e tal, eu acho que esse tipo de informação deveria estar um pouco mais transparente. Então nós vamos calcular na prática o que é esse resultado aqui, ó, de 4.636.000 e o que é que essas despesas aqui representam frente ao total que o fundo receitou. Então vamos lá, ó. 264.000, esse valor aqui vezes 100, dividido por 4.636. Então a gente vê que as despesas do fundo estão representando ali pouco mais de 5%, né, menos de 6%. Então, no quesito de despesa aí, eu vejo de forma bem tranquila, uma despesa bacana. Mas faltaria ver sobre reservas acumuladas e coisas nesse sentido. Aqui ele fala novamente sobre os dividendos, o que isso representa, né? O que o dividendo estava representando? Base, na frente do fechamento da cotação, né? O dividendo bem alto. Ele faz um comparativo, né, do dividendo, o que o retorno representa. Novamente ele fala sobre a guidance de 10 entre 10 e 12 centavos. Eles estimam que vão conseguir manter isso aí para frente. Então, pessoal, antes a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago agora para vocês formas de apoio gratuito ao canal. Se você não quer ou não pode nos apoiar de forma financeira, considere nos apoiar de forma gratuita. Basta nesse vídeo aqui, ó, você deixar o like, comentar, compartilhar, se inscreva no nosso canal e ative o sino. Tudo isso é de graça, mas pra gente faz muita diferença. Nós estamos tentando chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal e nos ajude a chegar a essa marca aí. Comenta aí pra nós. E aí? Você já conhecia esse fundo? Você gostou das informações trazidas até aqui? Você acha que ele é um fundo que daria para você ter no seu portfólio? Você acha que ele vai conseguir manter esses dividendos durante muito tempo aí para frente? Comenta aí para nós, seu comentário é muito importante. Eu particularmente não tenho esse fundo e ele não é um fundo do meu gosto pessoal. A gestora é uma gestora relativamente nova, né? Não tem tanto histórico assim. E assim, por questões de gosto pessoal, eu prefiro ficar de fora. Mas é um fundo que tem boa liquidez, tem poucos cotistas ainda, né? Vem entregando um bom resultado, mas eu acho que a tendência é que, com o passar do tempo, talvez esse resultado dê uma certa amenizada. O fundo não apresenta nada de grave lá no seu relatório sobre devedores e coisas nesse sentido, né? Mas tem que se aguardar de perto. Aparentemente, pelo o nicho que o fundo investe dos seus devedores, eu considero esse fundo um pouco mais arriscado do que o que a gente vê no mercado. Ele é um fundo de hedge fund, mas ele ainda tem poucas classes que ele investe. Pelo que eu vi do relatório, a gente ainda vai ver, aparentemente o fundo só investe em CRIs, FIIs e também ações aí do segmento imobiliário. Enfim, daqui a pouco a gente vai ver mais sobre essas informações e aí vocês também deixem a impressão de vocês aí. Mas o fato de eu estar falando a respeito desse fundo, tá, não significa que ele seja bom ou ruim e nem que isso seja uma indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. Aqui eu gostaria de reforçar, né, o nosso objetivo de chegar a 20 mil inscritos. Se inscreva no canal, nos ajude a chegar a essa marca. Todos os nossos canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que ajuda demais. Eu abro caixas de pergunta frequentemente no Instagram. Deixe a sua dúvida lá que eu vou procurar atender com a máxima rapidez. Se você estiver precisando de uma ajuda para consultoria, mentoria ou estruturação de carteiras, manda mensagem no nosso Instagram ou no nosso e-mail. Pode ser que a gente consiga te ajudar de alguma maneira. Aqui nós voltamos ao relatório gerencial e vemos agora sobre uma tabela de sensibilidade do fundo. Então, se o fundo estivesse a 8,44 quando do fechamento da cota, né, ele daria ali, ó, uma média de CDI mais 8 e PCA mais 11. E a carteira do fundo hoje está mais ou menos equilibrada, ó, meio a meio em cada um desses indicadores. Mais abaixo aqui ele traz outra tabela de sensibilidade, né, a cota mercado versus o dividendo que o fundo vem entregando. Então, quanto mais barato você conseguir comprar o fundo, né, e hoje ele está mais barato do que esses 8,24, então sairia de 15% ao ano para 15,6, 15,2 para 15,6. Isso se ele entregar 10 centavos. Se ele entregar 11, como foi a última entrega, ao invés de 16,8, daria 17,2. Daria até mais do que isso, porque ele está na faixa dos R$8, né? Se o fundo entregasse 12 centavos, ó, daria quase 19% ao ano, e como ele está abaixo desse valor, daria até mais do que 19% ao ano. Continuando aqui, ele fala sobre a rentabilidade do fundo. Aqui ele fala a rentabilidade da cota patrimonial ajustada, né? Então isso aqui eu não vejo como sendo tão interessante. O ideal seria trazer a rentabilidade também real da cota a mercado mais os dividendos entregues, né? Enfim,
Ele fala sobre o mercado secundário, o número de cotistas. Enquanto outros fundos estão perdendo, né? Esse fundo teve um crescimentozinho, mesmo que pequeno, mas manteve um crescimentozinho, isso é interessante. A cota desabando no mercado, isso aqui foi normal, não foi só desse fundo, né? E nos próximos gráficos ele deve mostrar uma recuperaçãozinha aí, quando mostrar lá o finalzinho de dezembro para janeiro. O fundo aumentou muito o seu volume de negociação, ele não tinha todo esse volume. Ele fala sobre as alocações do fundo, e a gente vê o seguinte, que aumentou um pouquinho a exposição a ações. A parte de FIIs vem se mantendo e a parte de CRIs, né, também vem se mantendo. O caixa já chegou a ser maior. Geralmente isso aqui é quando os recursos das captações estão sendo alocados ainda, né? Então hoje, como é que o fundo está alocado? Ele tem ali 78%, a imensa maioria em CRIs. Ele tem 14% em FIIs, 1,5% em ações e tem 7% em caixa. E aqui ele destrincha um pouco melhor aí os CRIs, né? Então ele tem CRIs de qual segmento? Incorporação, que eu reputo ser um pouquinho arriscado, né? Shoppings, propriedades, loteamento também é arriscado. Rental, o home equity também é arriscado. Hospitalidade, saneamento, agronegócio, então tem diversos segmentos aí. Como a gente viu, ele está meio a meio nos indicadores, né? CDI, IPCA. Setores aqui dos FIIs que o fundo possui. Ele tem ali quase que metade, 44% em FIIs de papel, e o restante aí são diversas classes de fundos de tijolos, né? Ele tem hedge funds também, um percentual alto. Então, papel mais hedge funds aqui, ó, dá 60%. Então, ele tem bastante... Ele tem uma certa concentração no segmento de papel, né? E aí ele tem algumas estratégias com isso, ó. Para arbitragem, apenas quase nada. Ganho de capital, 0,25. E para carrego, a maior parte do portfólio hoje ele pretende carregar aí dos seus FIIs. Aqui ele mostra a carteira de ativos, né, dos seus CRIs. Teoricamente, se não tiver duplicidade de devedores, a maior exposição, 7% do PL. Eu não entendi muito por que eles não trazem tudo certinho, ó, de 4.5, 2.7, aí sobe para 4, 3.9. Então não é bem certinho na ordem, né? Não sei por que disso. Dentro dos FIIs, o que ele tem maior exposição é o VGHF. Ele tem exposição também a um fundo aqui, ó, unidades autônomas. Aí tem o Garions, o MCRE, mas tem diversos outros FIIs aí. E ações também, ele tem um percentual bem pulverizadinho, pequenininho em ações aí. Então só tem essas três classes. Ele ainda não tem FDICs, não tem SPS, não tem outras classes de ativos, ou imóveis físicos, né? Não tem outras classes de ativos que por enquanto ele está investindo. E aqui a gente chega na parte que sempre eu falo para vocês terem atenção e estudar. Essa parte final aqui do relatório, onde ele faz um detalhamento dos devedores, né? Deveria ser a parte que vocês também deveriam dar atenção. E eu vejo que muitos de vocês sequer, a maioria já não lê relatório gerencial. E muitos sequer veem também essa parte aí, né? Enfim, aqui ele fala sobre o CRI Amarante. É um CRI corporativo, respaldado em 2 resorts de alto padrão, Salinas, Maceió e Japaratinga Lounge, localizados no estado de Alagoas e operados pelo grupo Amarante, que também é detentor dos imóveis. As garantias dessa operação são a alienação fiduciária de imóveis dos 2 resorts, um LTV de 0,25%. Isso aqui é um LTV muito alto. Significa que a cada R$100 de dívida foram dados ali 250 de garantias. Agora, o ideal seria ver o seguinte, esse resort já está 100% operante, porque se não estiver, pode ser uma situação perigosa igual lá dos pessoal lá do Gramado Parques, lá do pessoal do HCTR, né? Porque se o resort não estiver funcionando, ele meio que não vale nada, né? É diferente de um hotel, de um imóvel de casa, um loteamento que você consegue vender até mesmo sem estar terminado. Agora, o resort, para ele realmente ser funcional, é complicado. Enfim, tem outras garantias também, cessão fiduciária de recebíveis de cartão, aval dos sócios, convenientes financeiros, enfim, tem outras garantias também. E aí eu sugiro para vocês dar uma lida nos devedores, no risco que você está emprestando o seu dinheiro. Afinal, né? Você decide optar por investir no ativo, você está colocando o seu dinheiro a risco. E é importante você entender minimamente os riscos que cada ativo carrega. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito desse fundo imobiliário são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Considere se inscrever aqui no canal e nos ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Desde já, muito obrigado. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus, tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e... fui!
I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town.